Então, a gente está falando sobre mutação. São dois tipos de mutação: mutação gênica e cromossômica. Então, mutação é qualquer alteração no material genético. Então, a gente vai ver os tipos aqui, vai ver como que acontece. Então, nós temos exemplos. Olhos azuis, olhos verdes é um tipo de mutação. Então, quando a gente fala que mutação é qualquer alteração que ocorre no material genético, a gente precisa entender que essas mutações elas podem ser vantajosas quando traz algum benefício para a espécie que sofre mutação, ou então prejudicial, ela não traz nenhum benefício e traz prejuízo. Então, olhos azuis não traz benefício e não traz prejuízo. Está relacionado apenas com característica física, né? Uma característica diferente daqueles que possuem olhos escuros. Quando a gente analisa aqui esse outro exemplo, a gente vê a hemácia. A hemácia humana, ela é côncava, ela é circular, é a célula sanguínea que transporta o oxigênio. Em algumas regiões da Europa, da África, aliás, determinados indivíduos da espécie humana, onde tinha presença de malária, houve uma mutação onde a hemácia deles modificou-se. Ela passou a ter esse formato de foice. Lembra um C. Então, essa mutação ela é chamada de anemia falciforme, onde os indivíduos que possuem esse tipo de hemácia não sofrem malária, mas em compensação essa mutação leva à morte. O indivíduo ele vive um certo tempo e depois morre, né? Então, por um lado foi uma evolução, porque esses indivíduos com anemia falciforme não mais tinham malária, mas em compensação a hemácia ficava incapacitada de transportar oxigênio. Então, as mutações é uma novidade, é uma adaptação, se ela trouxer uma característica benéfica para a espécie. Então, quando a mutação é benéfica, ela traz adaptação ao meio, ela está mais preparada do que os outros seres vivos que não sofreram mutação. Mas nem sempre, na maioria das vezes, as mutações não são vantajosas, são prejudiciais. Então, as mutações podem ocorrer aí por alguns fatores que a gente vai observar aqui, né? Então, aqui, ó, tá falando que mutações são importantes do ponto de vista evolutivo, porque mutação traz variabilidade dentro da espécie, traz novidade, traz característica diferente, desconhecida até então, ok? Então, as mutações podem ocorrer por erro na replicação do RNA, pode acontecer por algum fator, algum erro na mitose e na meiose, na não disjunção. Então, lá na mitose e na meiose, quando vai ocorrer a separação dos cromossomos lá na anáfase, um cromossomo que era para ser puxado, ele fica do outro lado. Então, vai ficar um gameta aí, digamos que sejam gametas produzidos na meiose. O gameta vai ter gameta que vai ter um cromossomo a mais ou gameta que tem cromossomo a menos. Então, isso é mutação. Certo? Então, o que causa as mutações? Fatores físicos, que é causado por exposição a raio-x, radiações, né, alfa, beta, gama. Por isso que a pessoa não pode ficar exposta à radiação, justamente porque isso pode levar à mutação. Fatores químicos, exposição aí, pessoa que está exposta a certos hidrocarbonetos, né, igual o benzeno, o benzopireno, alguns tipos de gases, quando inalados, pode causar mutação no indivíduo. Ou fatores biológicos também, algumas doenças viróticas, como a hepatite, algumas
infecções bacterianas, pode levar ao surgimento de mutação também. Então, elas são classificadas como gênicas ou cromossômicas. Mutação gênica, ela afeta apenas um gene lá no cromossomo, um gene específico, porque o cromossomo, ele tem presença aí de milhões e milhões de genes. Então, se a mutação, ela modifica apenas um gene específico, é mutação gênica. Se ela altera a estrutura do cromossomo com um pedaço a mais, com um pedaço a menos, aí ela é chamada estrutural. Ou no número, digamos que tem um gameta que tem um cromossomo a mais do que o normal, ou um cromossomo a menos. Aí teve presença de mutação cromossômica numérica, certo? Para você ter uma ideia de mutação gênica, o olho claro, albinismo, são tipos de mutações gênicas, ok? A gente observa maior frequência aí de mutação cromossômica, a gente vai ver alguns tipos aqui. Olha, aqui a gente vê um exemplo de albinismo, que é uma mutação gênica, altera apenas um gene na espécie. Vimos aí a anemia falciforme. Então, aqui a gente observa agora as mutações cromossômicas do tipo aneuploidia. Então, quando perde 2 cromossomos, ou quando perde um, ou quando ganha um, a gente chama de aneuploidia. É muito comum a monossomia, onde ocorre perda de um cromossomo. Lá no grupo de cromossomos da espécie ocorre perda de um. Ou então a trissomia, que é o acréscimo de um. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só a síndrome de Turner. Ela é específica da mulher, sexo feminino. Então, aqui a gente observa um cariótipo, é a representação dos pares de cromossomos na espécie humana. Todos os pares estão aqui dispostos. Então, a espécie humana tem um número X de cromossomos, 46, distribuídos nas células somáticas em 23 pares. Eu tenho 22 pares aqui, que são chamados cromossomos autossômicos, e tenho o par sexual, que é o que determina o sexo da espécie. Então, a síndrome de Turner se caracteriza pela perda de um cromossomo X. Então, o par sexual na mulher precisa ser XX. Essa mulher com síndrome de Turner, ela tem apenas um X. Então, ela tem um cromossomo a menos. Aconteceu aqui uma monossomia, perdeu um cromossomo, certo? Então, ela tem 45 cromossomos apenas, porque perde um. O gameta que originou, que fecundou, que formou o zigoto, um dos gametas tinha um cromossomo sexual a menos. Isso causa a síndrome de Turner. É específica da mulher. Olha as características aqui. Ovário atrofiado, é como se fosse uma menina constantemente. Ela não vai sofrer as transformações que as mulheres sofrem na puberdade. Vai ter deficiência de hormônio, então ela não vai crescer, as mamas serão pequenas, o pescoço alado, ou seja, a cabeça é praticamente grudada no tronco porque o pescoço é alado, tem deficiência cardíaca, ausência de menstruação, porque tem deficiência hormonal, ela não vai menstruar. Então, ela não vai ter as características de uma mulher, das transformações que ocorrem na puberdade. A síndrome de Klinefelter é específica do homem, onde vai ter um cromossomo sexual X a mais. Então, o homem vai ter característica feminina. Ele vai crescer o seio, ele não vai ter pelos,
os braços e as pernas são longas, ele vai ter característica feminina, em decorrência dessa síndrome de Klinefelter, um X a mais no par sexual. Aqui a gente vê o cariótipo de um homem com síndrome de Klinefelter. O que caracteriza é um cromossomo X a mais no par sexual. Síndrome de Down. Síndrome de Down, ela atinge homens e mulheres e é a trissomia do 21. Ou seja, quando eu observo o cariótipo humano, especificamente o par 21 vai ter um cromossomo a mais. Então, síndrome de Down, trissomia, um cromossomo a mais no par 21. Então, quando lá na formação dos gametas, lá na meiose, na disjunção, na separação dos cromossomos, um cromossomo era para ser puxado lá para o polo oposto, mas ele deixou de ir para um lado e um foi a mais para outro lado. Então, o par 21 tem um cromossomo a mais. Aqui no caso é da espécie humana, sexo feminino, porque eu tenho presença de 2 cromossomos X. Se fosse X e Y, seria do sexo masculino. Como eu estava falando, na espécie humana, o número de cromossomos é 46, distribuídos nas células somáticas, que são as células que formam o corpo, 23 pares. Se eu pego o chimpanzé, vai alterar o número de cromossomos. Se eu pego o macaco gorila, já muda esse número de cromossomos. Então, cada espécie tem um número de cromossomos. E aqui eu tenho o cariótipo da espécie humana, onde 22 pares são chamados autossômicos, que não tem nada a ver com o sexo do indivíduo, e eu tenho um par, que é o par sexual, que define o sexo do indivíduo. Na espécie humana, se for 2X, feminino, XY, masculino. Tem a síndrome de Patau, que é a trissomia do par de cromossomos 13, causa aí deformação, né, nos lábios. Tem a síndrome, olha aqui, estão mostrando aqui, o par 13 tem um cromossomo a mais. Isso é chamado de trissomia. Síndrome de Edwards. O par 18 tem um cromossomo a mais. Ok? Síndrome de duplo Y, é supermacho, onde o macho aí, o homem, terá um cromossomo Y a mais. Ok? Triplo X ou superfêmea, a mulher vai ter um X a mais. As mutações podem ser benéficas, a gente não pode pensar que elas são maléficas ao tempo todo, não. As bactérias sempre sofrem mutações, por isso que elas são resistentes a antibióticos. Então, determinados tipos de antibióticos nem são receitados mais, porque as bactérias ficaram resistentes. Aí as pessoas falam que o uso indiscriminado de antibiótico leva à resistência das bactérias. Isso não é verdade. O antibiótico mata as bactérias fracas e as fortes, as resistentes, sobrevivem. Elas reproduzem e geram bactérias apenas resistentes. Então, a penicilina é um antibiótico que não tem efeito mais, então ele não é receitado. As bactérias são resistentes, sofreram mutações e se tornaram resistentes ao antibiótico. Então, mutação que ocorre nas bactérias é vantajosa para elas, porque as deixam resistentes aos antibióticos. Ok? Mas dá mais uma pesquisada sobre mutação, a diferença aí de euploidia com aneuploidia. Euploidia é quando ocorre o dobro do número de cromossomos. Digamos que um indivíduo que tenha 10 cromossomos sofre uma mutação do tipo euploidia, ele dobra o número, passa a ter 20. Mas isso não acontece nos animais, é comum nos vegetais. E acontece em experimentos realizados em laboratório, certo?
Se ficou alguma dúvida sobre a atividade, pode me perguntar.